Você sabia que os esteroides anabolizantes, além de aumentarem os seus músculos, também podem alterar a forma de como seus genes funcionam? Pois é, não é só o bíceps que muda, o efeito acontece lá dentro, em nível molecular. O uso de esteroides anabolizantes é muito comum entre praticantes de esportes de força e usuários de academia. Eles realmente aumentam a massa muscular e a força, mas também trazem sérios danos para a saúde. Esse tema se relaciona diretamente ao sistema muscular e ao funcionamento genético das nossas células. Um estudo publicado em 2023 na revista BMC Medical Genomics estudou justamente isso. Como o uso de esteroides anabolizantes afeta a expressão dos genes, tanto no sangue quanto nos músculos. O objetivo dos pesquisadores é descobrir se existe uma assinatura genética causada pelo uso de esteroides. Em outras palavras, eles queriam saber se seria possível identificar alguma alteração nos genes de quem usa essa substância, especialmente nos músculos e no sangue. Esse foi um estudo observacional com pessoas, ou seja, eles analisaram voluntários em situações reais, sem dar a droga em laboratório. Homens de 20 a 42 anos foram divididos em 4 grupos. O primeiro grupo foi o controle, homens que não treinavam musculação. O segundo grupo eram os treinados. Praticavam musculação, mas não usavam esteroides. O terceiro grupo eram os treinados usuários recentes. Eles tinham parado de usar até 2 semanas antes da coleta. O último e quarto grupo eram os treinados ex-usuários. Tinham parado há pelo menos 10 semanas. Tá, mas o que foi feito? Foram coletados amostras de sangue e também pedaços do músculo do trapézio através de biópsias. Depois, os cientistas usaram uma técnica chamada RNA-seq, que permite ver quais genes estão ativos e inativos em cada grupo. É como comparar 2 times jogando e ver quais jogadores, os genes, estão em campo em cada situação. As principais descobertas foram que no sangue não foi encontrada uma diferença clara na expressão dos genes entre usuários e não usuários de esteroides. Isso significa que, nesse estudo, não dá para detectar o uso apenas olhando o sangue. No músculo, o resultado foi diferente. Foram identificados vários genes alterados nos usuários recentes, como, por exemplo, alguns genes ligados ao crescimento muscular estavam mais ativos. Outros ligados à atrofia ou perda de músculo também sofrem alterações. Isso faz sentido porque os esteroides atuam no receptor androgênico, que seria uma proteína no interior das células musculares. Quando esse receptor é ativado, ele entra no núcleo da célula, faz com que determinados genes sejam ligados ou desligados. Esse processo ele estimula a produção de proteínas, que regula diretamente o crescimento muscular. Alterar a atividade dos genes é uma parte da hipertrofia. Por outro lado, alguns genes relacionados à degradação também aparecem. São genes que controlam a degradação das proteínas do músculo. Isso equilibra o efeito dos anabolizantes. Crescimento versus a quebra. O corpo responde de forma complexa, não apenas de crescimento. Porém, o estudo mostrou algo interessante. Alguns genes ligados à atrofia também foram alterados. Isso significa que o corpo tenta se estabilizar. A fisiologia muscular funciona sempre entre um balanço entre síntese e degradação de proteínas. Ou seja, enquanto os esteroides empurram o músculo para crescer, existem sinais internos que fazem com que o músculo não cresça exageradamente. E tem mais. No sangue, os cientistas não encontraram grandes mudanças. E isso reforça a ideia de que os músculos são os principais alvos fisiológicos dos esteroides. É no tecido muscular que vemos os efeitos mais marcantes, como o aumento da captação de cálcio dentro das fibras, a ativação de vias, como o emitor, e a regulação de fatores, como a miostatina, que normalmente freia o crescimento muscular. Isso ajuda a entender como os músculos respondem tão rapidamente ao uso dessas substâncias. O estudo tem limitações, foi gravado com poucos participantes, todos homens, e o regime de uso dos esteroides eram todos diferentes. Os cientistas não controlam a dose, ou exatamente a duração do uso. O estudo mostrou que o sangue não apresentou mudanças genéticas claras, mas o músculo sim.
Ou seja, os esteroides realmente mudam a expressão dos genes. Isso nos ajuda a entender como ele aumenta a massa muscular e a força. Esses achados podem ajudar futuramente na detecção do doping, já que hoje em dia é difícil de encontrar todos os usuários. Para o farmacêutico, isso é um alerta, porque além dos efeitos estéticos, os esteroides também atuam na nossa biologia celular, trazendo mais riscos do que o que a gente vê por fora. Esse estudo é um passo importante para entendermos como funcionam os esteroides anabolizantes dentro do corpo humano e reforça também a importância do farmacêutico na conscientização, no combate ao uso indevido e também no desenvolvimento de estratégias da saúde mais seguras. O artigo foi publicado em 2023 pelo autor Colliari Tumer e colaboradores. Obrigada por assistir. É like, like, like. Quer tomar bomba? Pode aplicar, mas eu não garanto se vai inchar. Efeito estufa, ação, reação, estria no corpo aí, vai vacilão. Deca, escaldo da tesão,